Boa noite a todas e a todos que estão aqui conosco nessa noite. Vai ser muito bom, vai ser bem interessante. Nosso primeiro encontro, nós estamos iniciando um novo momento, um novo movimento, um novo espaço, né, nessa noite, com essa iniciativa. E pensando, né, nessa abertura, nesse momento, nesse movimento, como eu tenho chamado, né, desse novo espaço, eu fiquei pensando bastante, né, muito se tem falado sobre a sobrecarga, sobre os efeitos, né, dessas novas relações que estão sendo impostas através né, desse momento mais extensivo de permanência, de presença nas mídias sociais, mas no momento em que nós, desse grupo, né, que estamos aqui iniciando esse movimento novo no âmbito do Memória Social, nós, ao pensarmos nessa nossa inserção, ao pensar esse projeto, né, que hoje se inicia, a nossa concepção, ela ultrapassa essa discussão, vamos dizer assim, que se detém muitas vezes no excesso de lives, no excesso de uma vontade de estar presente, ou mesmo de uma necessidade de se fazer existir pelas redes sociais. A nossa concepção, né, a concepção desse grupo, é a de compartilhar, né? Além de compartilhar, em especial, narrar e, além de narrar, construir, nesse momento, em outra base, a nossa memória, a memória do programa de pós-graduação em Memória Social. É nesse sentido e com essa concepção que nós estamos inaugurando essa iniciativa, né, que, como eu disse, nós estamos tratando como movimento e como uma inserção no novo espaço. É esse espaço, então, em que a gente está utilizando né, as redes sociais, as mídias sociais, para arquivar a nossa memória e podermos, através desse arquivamento, narrar, como nós vamos fazer na noite de hoje, as nossas memórias, ou seja, a memória do memória. E é assim, né, com essas palavras iniciais, que eu dou boas-vindas a todos aqui presentes, que eu agradeço a esse grupo que tem trabalhado de uma forma muito animada, muito entusiasmada, para que esse projeto tenha chegado, né, nesse momento inaugural, mas que, em especial, permaneça e que mostre realmente, vamos dizer assim, o que a gente tem feito no Memória, que agora, a partir desse novo espaço, também arquivar, como eu disse, narrar e compartilhar com um público mais amplo. E, nesse sentido, né, falando desse grupo que tão entusiasmadamente tem nos apoiado, tem contribuído, eu quero, finalmente, agradecer a Amanda, agradecer ao João, agradecer à Bruna, agradecer ao Jonathan, e a professora Glenda e a professora Camila, que estão, né, à frente de todo esse movimento, nesse novo espaço, que é o espaço das mídias sociais. Sejam todos muito bem-vindos, e eu passo, então, agora para os anfitriões, Amanda e João. Boa noite. Boa noite, obrigada, Maria Amália, pela sua fala aí para iniciar a nossa primeira live, então, desse grupo de mídias. Então, sou Amanda, mestranda do programa, eu e o João somos mestrandos, né? Vamos estar mediando aqui essa nossa primeira conversa. E, para isso, eu queria só apresentar brevemente essa ideia que surgiu, né, das mídias. A Maria Amália já falou um pouco sobre essa construção da memória, agora a memória do Programa de Memória Social. Aí esse grupo se formou, então, esse ano, né, por volta de junho, julho, que a gente começaram os nossos encontros online, querendo mesmo, assim, começar a promover, começar a divulgar o que é esse programa, quem são as pessoas, os professores e professoras que fazem parte, as suas linhas de pesquisa, as produções científicas, os eventos, e por aí vai, tanto dos alunos, quanto dos professores, quanto das parcerias que tem a Memória Social da Unirio. Esse grupo, a Maria Amália já agradeceu, né, todo mundo, mas eu iria apresentar brevemente, assim, quem faz parte, né, como alunos de mestrado, temos a Bruna, a Marina, o Jonathan, o João e eu.
a professora Glenda, que muito cuidadosamente tem dado muito apoio a gente nesse grupo, muito suporte. A Maria Amália também está sempre presente, suporte da professora Regina e também da Camila, que tem estado conosco. Então, agora passo para o João, que vai apresentar a Evelyn e a Vera, que vão estar nesse bate-papo aqui com a gente. Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Para dar início a essa conversa de hoje, eu gostaria de convidar e apresentar as professoras que vão integrar essa conversa, começando com a professora Evelyn, que a professora Evelyn é médica, bacharel em letras português, francês e mestre em linguística pela UFRJ, doutor em ciência da informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia no convênio estabelecido com a UFRJ, professora associada 4, atualmente pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e inovação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, atuando há 19 anos no programa de pós-graduação em Memória Social. Gostaria de convidar também a professora Vera Lúcia Dodebey. A professora Vera é professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, docente e pesquisadora do programa de pós-graduação em Memória Social da Unirio, doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ e mestre em Ciência da Informação pelo IBICT da UFRJ. Bibliotecária e documentalista, especializou-se em memória documentária com a tese defendida sobre o sentido e o significado do documento para a memória social. Ingressou no programa de pós-graduação em Memória Social na década de 80, do ano 2000, e lá participa até o momento da linha de pesquisa Memória e Patrimônio. Agradecendo a todos, eu passo a palavra agora para a professora Vera Dodebey, que iniciará a conversa. Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui nesse encontro, nesse bate-papo, ou como diria um professor nosso, Mário Chagas, uma roda de prosa, né? Para contar, né, e puxar pela memória, já que nós estamos num programa de memória social, um pouco dos fatos, dos acontecimentos, um pouco da história, né, do nosso programa e da nossa universidade, que é uma universidade nova em relação a outras, né? Ela foi criada na década de 70 e do ano 2000, e então ela tem características diferentes das outras universidades, né? Cada universidade tem uma história, e essa história molda, né, o comportamento de cada um. Eu entrei na Unirio em 1983, né, e me aposentei agora em 8 de julho de 2020. Foram muitos anos de dedicação à escola de biblioteconomia, à escola de arquivologia, e quando esse movimento de pós-graduação nas universidades cresceu, nós também tentamos acompanhar e pensamos na criação de uma pós-graduação na área de ciências humanas, que era o nosso centro acadêmico, né? Eu, assim, me lembrando dessa época tão remota, né, a gente pensa, assim, que acho que o que deu um start, o que deu, assim, força para se pensar numa pós-graduação na Unirio foi uma reforma que houve no Centro de Ciências Humanas, com a criação de departamentos novos. Departamento de História foi um dos primeiros departamentos novos do Centro de Ciências Humanas. Era Centro de Ciências Humanas, depois passou a ser Centro de Ciências Humanas e Sociais.
Essa reforma no Centro de Ciências Humanas, ela contemplou, digamos assim, pela primeira vez, uma visão interdisciplinar do ensino. Naquela ocasião, nós tínhamos o departamento de biblioteconomia, o departamento de arquivologia e um departamento de museologia. Eram as 3 escolas tradicionais que vinham do Museu Histórico Nacional, da Biblioteca Nacional e do Arquivo Nacional, e que eram instituições soltas, desligadas de uma estrutura universitária, eram escolas isoladas, federais do Rio de Janeiro. Então, além desses 3 departamentos de ensino, com a reforma foi criado o departamento de História e um departamento de característica interdisciplinar que, a princípio, foi pensado em ser um departamento de informação, de ciência da informação, mas não houve uma receptividade grande para isso e ele acabou sendo um departamento de processos documentais, um departamento voltado para a documentação. Ora, a documentação, como a gente estuda até hoje, seja ela de arquivos, coleções arquivísticas, ou coleções bibliográficas ou museais, não é? Trabalham intrinsecamente com a questão da memória. São instituições de memória, assim já era entendido como instituições de memória, e era um departamento interdisciplinar, né? A professora Evelyn fez concurso para uma vaga nesse departamento, professora Lúcia, que foi uma das coordenadoras da pós-graduação que, junto com Evelyn e outros professores, conseguiram, de fato, que nosso programa fosse aprovado na CAPES, com mestrado e doutorado. Então, foi uma época interessante, porque foi uma época que houve uma abertura grande para concursos públicos. Nós estávamos há anos, mais de 20 anos, sem renovar os quadros da universidade, e esse foi um momento em que nós conseguimos modificar, não é, e incluir, fazer a inclusão de novos professores de áreas que, enfim, a gente, na biblioteconomia, no arquivo ou no museu, não imaginávamos que fôssemos ter professores formados em linguística, outros em dados, em tecnologia, professores de línguas estrangeiras. Então, o nosso departamento realmente era um departamento em que havia esse desafio de lidar com essa transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade. Então, eu acho que isso foi o primeiro motivo de se pensar numa pós-graduação diferente, única. Não havia na Unirio e em outras universidades essa ideia já despontava, já tinha vamos dizer, um início de uma discussão sobre a importância da interdisciplinaridade no ensino acadêmico, e a nossa ideia foi a de criar um curso de pós-graduação, a princípio
a gente estava pensando só num mestrado, que fosse um guarda-chuva, digamos assim, para que os professores desses outros cursos documentais e informacionais pudessem se desenvolver numa área que nós acabamos chamando de memória social. Quer dizer, foi assim, um momento de recuperação das questões memoriais que estavam sendo um pouco abandonadas com o advento da sociedade da informação. Então, só se falava em informação e se falava pouco em memória. Então, eu acho que tudo estava pronto para ser desenvolvido nesse sentido da memória, né, e da memória social. O nosso curso, ele passou por algumas etapas experimentais. Em primeiro lugar, ele foi denominado, eu não vou me lembrar a data, mas provavelmente em 86, né? Acho que foi por aí. A gente tem até a ata da primeira reunião de colegiado, né, do programa de pós-graduação em memória social. Então, nos juntamos, um grupo de professores, a gente brincava que estava internado numa sala, presos numa sala, até que as ideias todas ficassem harmônicas para se pensar, né, nessa pós-graduação. Eram professores muito importantes, que deram uma contribuição enorme. Professor Arno Welling, que era decano do Centro de Ciências Humanas, a professora Maria José Welling, mulher do Arno, que era historiadora, como ele. Não sei se eu vou me lembrar de todos, mas a professora Liana Ocampo foi uma pessoa fundamental no desenvolvimento do programa. Ela que nos fez ver essa importância da memória no âmbito dessas ciências documentais. Ela era museóloga e foi, junto comigo, diretora, né, chefe de departamento. Ela, depois dessa reforma que houve, ela permaneceu no departamento de museologia e eu assumi o departamento de processos documentais. Então, ela foi uma pessoa muito importante nessas reuniões intensas que tínhamos para descobrir qual a melhor estrutura, ou qual a melhor temática para uma pós-graduação numa universidade pequena, como era a Unirio, e é ainda, né, em relação a outras, e um desafio, porque as artes, o Centro de Letras e Artes estava começando também a desenvolver os seus projetos de pós-graduação e que elevaram a qualidade do curso, que já tinha um caráter de excelência, né? Principalmente o Instituto Villa-Lobos e o programa de pós-graduação em música brasileira. E assim, com esses estudos, nós não queríamos, ou nós achávamos que não íamos ter fôlego para ter um mestrado em biblioteconomia, um mestrado em museologia e um outro mestrado em arquivologia. Então, uma pós que pudesse formar essas equipes das outras universidades seria, talvez, mais aceita pelos órgãos de fomento, né? E aí nós conseguimos pensar numa alternativa de
buscar lá nas ideias da França, quando foi inaugurado o Centro Cultural Pompidou, né? E que nós começamos a estudar que instituições são essas, né? O que são centros culturais? São centros de memória? São centros de tratamento de coleções documentais? E com essa energia dos centros culturais, nós nomeamos o programa que a gente estava desenhando em centros culturais, na linha, né, dos centros culturais. Não me lembro, a Evelyn pode lembrar aí o nome do curso exatamente como era? Mestrado em Administração de Centros Culturais. E aí nós, enfim, começamos o curso e formamos algumas turmas, ainda nessa especialidade de centros culturais, mas depois nós vimos que a interdisciplinaridade era ainda um avanço e um problema, porque as instituições de fomento ainda trabalhavam com árvores do conhecimento, com categorias, com caixinhas, e que um programa interdisciplinar não conseguia um abrigo que fosse, né? E nessa circunstância fomos pensamos na estrutura, não era só uma questão de nome, de nomenclatura, de nome do curso, era uma questão estrutural, né? A bibliografia do curso tinha que ter uma empatia com a estrutura, né? O nome do curso, a justificativa da existência do curso. Enfim, foram alguns anos, até que em 1995, né, se não me falha a memória, nós mudamos o nome para Memória Social e Documento. E isso, assim, foi algo inesperado, porque foi muito bem aceito, o programa começou a crescer, e a Evelyn talvez possa lembrar melhor ou contar essa etapa, que eu acho que você já estava na universidade, não é? Então, a gente deu um salto qualitativo. A princípio, ficamos tristes, porque a CAPES não entendeu muito bem a proposta, de fato, ela era uma proposta ousada, mas nós, afinal, conseguimos não só desenvolver o mestrado em Memória Social, como criamos um doutorado já com nota 4, e é esse curso que a gente comemorou o ano passado, ou o ano retrasado, os 30 anos do programa, né? E o curso, esse programa não só continua com uma aceitação muito grande por parte dos jovens, que buscam o programa justamente por essa liberdade que o programa dá de conversas transversais e grandes possibilidades de estudar a memória social sobre diversos aspectos particulares, né? A gente temos alunos que estudam os moradores de rua, tem alunos que estudam as narrativas memoriais de algum segmento da sociedade, enfim, sempre atravessado pela memória, mas com abertura, com liberdade de trabalhos que ultrapassam até o nosso pensamento de que isso seria possível. Então, a gente tem uma demanda, uma procura muito grande de alunos, não só
alunos que se formaram nessas áreas documentais, como alunos de outras áreas. Os nossos egressos, eu parei de fazer uma análise de dados sobre a formação de cada aluno que entrava no programa, mas a diversidade era enorme. Alunos de arte, de nutrição, da enfermagem, medicina, filosofia, história, enfim, é um programa, em relação a isso, muito interessante. Eu acho que nós todos, professores, aprendemos muito com esse formato, né, de pós-graduação. Então, assim, de uma maneira geral, a nossa busca atualmente vem sendo feita para melhorar a qualidade do programa. Fizemos agora estamos em processo de autoavaliação. Há poucos dias eu respondi lá o meu questionário como professora. Apesar de estar aposentada, existe um programa da universidade que o professor aposentado pode participar como colaborador da pós-graduação durante 2 anos. Depois, se ele puder, né, e interessar o programa, pode ficar mais 2 anos, e foi o que eu fiz, e fiquei muito feliz quando a minha proposta foi aceita, e, embora aposentada, faço com orgulho parte ainda do PPGMS. Tenho 2 orientandas. Eu fui diminuindo os meus orientandos, porque eu sabia que eu ia me aposentar uma hora e que, enfim, eu não poderia largá-los de uma hora para outra. Então, eu tenho no momento 2 orientandos, uma orientanda de doutorado, uma de mestrado, e talvez eu assuma alguma orientação para essa nova turma que está ainda, né, em processo de seleção, tá? No meio do processo seletivo. Então, é parte da minha vida a Unirio, né? Eu fui, em meio a isso tudo, diretora da biblioteca da Unirio durante 13 anos, e diminuí um pouco a minha carga horária, embora a pesquisa eu não tenha parado de desenvolver, mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa também, lidar ali com a prática, né, da documentação, da informação, e desenvolver uma biblioteca diferente, uma biblioteca que ela é meio arquivo, meio museu, né? Ela herdou muita coisa, por exemplo, peças de teatro da SBAT, da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Então, isso é um arquivo, é um acervo importantíssimo. O acervo de partituras musicais, né, é um arquivo, é mais um arquivo do que uma biblioteca. Vêm pesquisadores de fora do país estudar no nosso acervo. Quer dizer, temos uma coleção de obras especiais, e temos quadros, imagens, artesanato folclórico, enfim, uma biblioteca infantil, que foi muito, infanto-juvenil, que foi muito criticada à época. Não, isso é uma universidade, não tem que fazer biblioteca infanto-juvenil. E eu dizia, mas não tem nenhuma biblioteca aqui na URCA, são várias escolas. A Minas Gerais aqui em frente, tem mais 2 ou 3 ali por dentro da URCA. Por que a gente não pode abrir um espaço para criar uma biblioteca infanto-juvenil? Com doações, ninguém vai gastar dinheiro com isso. Vamos pedir doações às editoras, às pessoas.
E com isso, nós acho que tivemos o prazer de dar a essas crianças do entorno aqui da universidade a possibilidade, né, de estudar, de ler, de passar, às vezes, à tarde com a bibliotecária, e foi uma experiência muito, muito bonita, muito emocionante para mim também. No mais, o que eu posso dizer? Acho que eu posso esperar perguntas, né? Acho que eu já falei demais. Então, vou passar, eu não sei se é o João que faz isso, ou a Amanda, mas vou passar para a Evelyn, para ela costurar esses buracos memoriais que, com certeza, eu deixei solto por aí. Obrigada, Vera, por ter me passado a palavra. E eu queria iniciar agradecendo muitíssimo o convite para estar hoje aqui com a Vera, essa memória viva do programa, para abrir essa série de atividades do programa. E queria parabenizar a professora Camila, Glenda, que tem dado maior atenção a esse tipo de trabalho, e aos alunos todos que se engajaram nesse projeto, Amanda, João, Marina, né? Então, queria agradecer muito e acho que isso tem sido possível e foi possível pela maneira tão afetuosa como a Maria Amália vem encaminhando a coordenação do programa, junto com a Regina, depois de pegar o programa que veio numa organização bastante intensa do Francisco, enfim, é uma história que veio se construindo, tem mais de quase 40 anos, né? Então, eu queria começar a agradecer e parabenizar. Quase que a Vera não deixou mais nada para dizer, porque a Vera abarcou todo o programa, mas, e aí eu acho que talvez seja interessante falar um pouquinho até sobre a minha trajetória e o início do programa, quer dizer, porque com isso eu acho que a gente mostra um pouco o que é a evolução da pós-graduação brasileira. Eu entrei na universidade inicialmente em 93, como professora substituta, houve um concurso naquele ano, eu tive a honra de ter sido aprovada em primeiro lugar, para dar uma disciplina de redação e técnica vernácula de língua portuguesa. Bom, com isso, eu estava acabando meu mestrado em linguística e entrei nesse departamento que a Vera comentou, que era um departamento híbrido, que é um departamento que existe até hoje, que é o DPTD, Departamento de Processos Técnicos Documentais, que reúne diversas formações de professores. E aí tive a sorte e a alegria de contar com também linguista, o professor Maurício Brito de Carvalho e a professora Lúcia Maria Alves Ferreira, também linguista. Então, estávamos no programa e eu acabando o mestrado, terminei o mestrado, e aí a gente começou a querer estudar coisas. O que a gente vai fazer na universidade? Vamos estudar e começamos, assim, somos linguistas, vamos começar a elaborar um projeto no âmbito da linguagem e começamos a estudar, a montar um projeto sobre bula de remédios. Eu juntava um pouco a minha história pregressa da medicina com a linguagem dentro de um centro que estávamos rodeados de informação e memória. E aí eu, preocupada em buscar o meu caminho do doutorado e pensando assim, mas eu vou fazer um doutorado porque já era uma perspectiva forte na academia, naquele momento, já na década de 90, a presença de doutores já começava a ser algo importante na universidade, eu queria ter a minha carreira acadêmica. Eu comecei a pensar o que eu poderia fazer de doutorado que contribuísse, né, para as disciplinas que eu estava dando. E aí, uma aluna, eu falando sobre sintagmas nominais e verbais, e uma aluna disse assim, mas a gente na análise da informação faz uma coisa parecida. Eu falei, Então, vi que ali poderia vir um caminho, e aí fui conversar com a Vera,
e a Vera me indicou um grupo de pesquisa, Grupo Tema, em São Paulo, para que eu lesse, porque o Grupo Tema fazia alguma coisa entre linguagem e informação. E aí, junto com o Maurício, junto com a Lúcia, a gente montando esse projeto, eu entrei no doutorado em Ciência da Informação e começamos, então, a trabalhar e eu a discutir, aprendendo as coisas da informação, porque ainda eram novas para mim. E, naquela ocasião, como o centro era constituído por escolas, como a Vera colocou, que vieram do arquivo, vieram da Biblioteca Nacional, vieram do Museu Nacional, quer dizer, eram áreas de conhecimento muito calcadas na prática, né, do fazer, não eram áreas que tivessem muito forte tendência à pesquisa, à experiência com pesquisa. Naquela ocasião, a professora Maria José Velin, que era decana e também coordenadora do Programa de Memória Social, instituiu dentro do centro que os projetos que fossem ser cadastrados, naquela ocasião não era nem diretoria de pesquisa, era um departamento de pesquisa, a pró-reitoria era uma coisa bem pequenininha, bem acanhada, os projetos deveriam passar pela reunião de centro, porque professores que tivessem um pouco mais de experiência no fazer pesquisa poderiam ajudar, contribuir. E nessa ocasião a gente então passa, para registrar o nosso projeto, a gente fala sobre esse nosso projeto das bulas, eu, Maurício e a Lúcia. E a professora Maria José, então, nos fez um convite, disse, vocês estudam linguagem, é um braço importante, além do patrimônio e além do espaço, a linguagem é algo fundamental nessa construção da memória social, por que vocês não vêm para o programa desenvolver o projeto dentro do programa? Bom, aí caiu a sopa no mel, era isso que a gente queria um crescimento, a gente queria estar dentro da pós. A gente incorpora a professora Leila Beatriz Ribeiro também nesse projeto, que era uma pessoa que já tinha feito mestrado em Ciência da Informação, então ela ia me ajudar a adentrar nesse universo informacional, no meu doutorado lá em Ciência da Informação, e a gente veio junto, agregado ainda do complicador, que era introduzir as questões de memória dentro desse projeto que estava voltado para a linguagem, que tinha uma interface com a informação, porque eu estava me doutorando em Ciência da Informação, então eu queria aprofundar isso, e eu tinha que agregar a memória na medida em que a gente estava num programa de memória social. E por que eu falo que isso é um pouco da trajetória da pós-graduação brasileira? Porque, naquela ocasião, eu nem mestrado tinha, nem doutorado tinha, eu estava começando o doutorado, mas eu fazia parte da equipe de pesquisa, eu não podia orientar, não podia dar aula, mas eu fazia parte de um grupo de pesquisa, que hoje, quer dizer, e fui assumindo coisas dentro do programa, porque a pós-graduação também veio, digamos assim, a cada momento da sua experiência, a CAPES, a nossa grande fomentadora e norteadora da pós-graduação no Brasil, veio a cada vez mais estabelecendo e aprimorando os processos avaliativos e de exigências, o que foi possível em pós-graduação na década de 70 no Brasil, que não havia praticamente programas de pós-graduação no Brasil, os professores eram todos de fora, então as pessoas saíam para fazer doutorado fora, para formar uma massa crítica nacional. Na década de 90 isso já estava mais consolidado, mas ainda muito diferente do que é hoje, né? Então hoje a gente tem um nível de exigência, um nível de cobrança, um nível de organização, espera-se que os professores já tenham um nível de experiência e os programas um nível de organização que naquela ocasião ainda não existia. Então, aí começamos no programa de memória social, que naquela ocasião, em 90 e poucos, 2000, 99, eu acho, já era um programa de memória social e documento, e nós, então, começamos a nos apropriar dos autores e dos conceitos de memória, estabelecendo o diálogo da nossa parte com a linguagem e com o discurso e com a informação. Então, para vocês verem que esse trabalho sempre foi um trabalho muito duro e muito difícil. Fazer diálogo entre áreas diferentes é muito difícil. E ninguém sabe até hoje. Quer dizer, não é à toa
que a área de avaliação da CAPES interdisciplinar é a que mais recebe propostas de cursos novos, é a maior, tem, eu não sei nem quantos, mas acho que tem 400 e tantos programas, é muito programa, porque as pessoas têm a falsa impressão de que é fácil juntar um monte de gente, mas o dia a dia do trabalho é muito difícil. Estabelecer os códigos teóricos, os conceitos, amarrar os conceitos teóricos de uma área e de outra, de modo que você olhe para um fenômeno como a memória social, como um fenômeno que, no meu entendimento, é um fenômeno social que precisa de um olhar plural, com metodologias e com arcabouços teóricos também plurais, né? Mas é difícil estabelecer esse diálogo com os nossos pares, é muito complicado, não é fácil. Dentro do programa e fora com os nossos outros interlocutores. Então, o que a gente, naquela ocasião, quando entrou no programa, e entrou ainda no iniciozinho do ano 2000, o programa foi tendo, ele tinha que passar por uma nova avaliação, que a CAPES queria saber quem nós éramos, afinal de contas, a avaliação daquela ocasião exigiu isso, vinha uma comissão da CAPES conversar, e nós aí fomos, naquele corpo de docentes que estavam, professores que estavam lá, era uma defesa desse objeto e desse programa que a gente percebia, sempre percebeu, como importante, como cobrindo um campo do conhecimento rico, plural, e a gente tomou de defesa bastante viva, e o programa continuou, e isso foi nos dando força para que em 2004, se não me falha a memória, 2003, 2004, a gente começasse a pensar num crescimento e começássemos a pensar na formulação de uma proposta de um curso de mestrado, de doutorado. E nessa formulação desse curso de doutorado, eu acho que uma pessoa fundamental que a gente tem que falar é a professora Lúcia Maria Alves Ferreira, que era coordenadora naquela ocasião e que se imbuiu da responsabilidade de juntar com todo mundo e agregar e formular a proposta. Ela era coordenadora, naquele meio tempo ela saiu da coordenação, eu já tinha o doutorado, eu então assumi a coordenação e coube a mim, estando à frente da coordenação, ter que coordenar e elaborar o recurso, porque a primeira avaliação não veio muito positiva para o nosso programa e vinham algumas críticas que a gente então, eu na coordenação me imbuí de fazer uma resposta de argumento para esse, fizemos um recurso a essa avaliação inicialmente negativa, quando tive a felicidade de receber a resposta em que o programa teria sido aprovado. Então, em 2005, começamos e abrimos a primeira turma de doutorado. Então, sem dúvida alguma, quer dizer, a gente faz parte dessa trajetória, né, e dessa história. Hoje, estando à frente da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, mais do que muitos no programa, eu consigo perceber a importância que é a gente conseguir galgar alguns degraus a mais no processo avaliativo, da importância que é pelo reconhecimento que daí advém e pela possibilidade da gente estabelecer novas interlocuções, da gente conseguir ter conceitos maiores do que 4, passar para 5, que é a nossa meta mais imediata, né? E para isso é um trabalho, um esforço de todos nós, de docentes, de discentes, é preciso que todos se imbuam dessa responsabilidade que é levar esse nosso programa mais adiante, cada vez mais. Então, hoje a gente tem, quer dizer, se a gente for olhar a Unirio, ela hoje é uma universidade, é uma instituição completamente diferente do que ela era quando eu ingressei, no início dos anos 90, certamente já diferente de quando a Vera entrou, em 80. Nós hoje, eu reconheço a Unirio como uma universidade. A gente cresceu a pós-graduação, a gente é praticamente, hoje, em quantidade de docentes, nós somos praticamente o dobro, e a gente precisa dizer que a gente agradece aos projetos do Reúne, que
conseguiram ampliar a quantidade de cursos de graduação na universidade e, com isso, atribuir vagas de docente, então, e de docentes que chegaram já com doutorado, portanto, já chegaram num outro patamar, desejosos de participar da pós-graduação, né? Então, hoje a gente precisa ter um trabalho, não só avaliativo muito forte, mas a gente precisa ter um olhar de agregar esses nossos colegas que estão na instituição e que ainda não fazem parte do programa, de programas de pós-graduação, que estimular para que eles também dali participem. E para vocês verem como a gente cresceu em termos de pós-graduação, em termos de desenvolvimento de projetos de pesquisa, que se na ocasião da formação do programa em memória social, como a Vera estava comentando, em que as áreas não tinham muita experiência na pesquisa e que, portanto, buscaram uma temática que pudesse não só formar, capacitar, mas que pudesse dar vazão para um curso de pós-graduação, e aí chegaram ao documento como o eixo central dessa história, a gente hoje tem programas de pós-graduação de mestrado e doutorado em museologia, tem mestrado profissional em arquivologia, tem mestrado profissional em biblioteconomia. Mas a força do memória social, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa cada vez mais estimular, é que o objeto que a gente estuda, essa tal dessa memória, ela é muito rica. Esse objeto é muito rico. E ele é rico porque depende, para ser razoavelmente compreendido, depende de um olhar plural, teórico e metodológico. Então, essa troca entre nós, essa construção de novos conceitos, ou essa construção de procedimentos para que a gente compreenda um pouquinho mais a cada vez da memória social é fundamental. E isso depende também de quem entra, dos estudantes que vêm, trazendo novas temáticas, trazendo novas visões e novas perspectivas de olhares, que é muito rico. E eu queria também fazer rapidamente render até uma homenagem. A gente tem uma pessoa no programa que vive, né, essa relação de informação e memória, que é a professora Leila Ribeiro. Então, ela, pelos idos dos anos 2000 e alguma coisa, ela está 2010, por aí, ela começa a pensar e a propor e a conceber uma disciplina que venha a ser a informação, memória e documento, em que a gente trabalhasse com os conceitos norteadores dessa discussão por memória social. E não à toa, a partir dessa disciplina, que eu, Vera e Leila, Vera e eu, né, temos a honra de compartilhar, as três em sala de aula, por vezes discutindo teoricamente, que é uma experiência absolutamente rica e que já deu inúmeros frutos, de inúmeros trabalhos, inúmeros artigos, a partir das discussões que a gente tem na sala de aula com os alunos. Essa disciplina vem dar em alguns alunos, a partir do seu trabalho final, também encaminharam para o desenvolvimento das suas dissertações de mestrado e alguns, posteriormente, para a tese de doutorado. Então, como vocês veem, e por isso eu falei nessa formação da pós-graduação, porque é um diálogo muito rico entre a graduação e a pós, é um diálogo, a memória social nos possibilita um diálogo forte com colegas oriundos de outras áreas do conhecimento, e é um campo aberto e rico para receber estudantes das mais diversas formações, tentando estudar objetos das mais diversas naturezas. Então, eu acho que a gente está num espaço muito rico, que me dá muito prazer de fazer parte e de ser professora do programa, com grande orgulho. E, estando na pós-graduação, estou um pouquinho afastada do dia a dia do programa, mas a minha atenção e a minha preocupação está sempre aí. Então, eu acho que, em linhas gerais, eu acho que a gente fez uma parada, a Vera falou de algumas coisas, eu acho que eu fui tocando em outras, e estamos abertos aí para responder as perguntas.
Queria agradecer as professoras pelas falas. É muito bom, assim, como aluna também, poder escutar a história do programa. Como vocês falaram dos desafios da interdisciplinaridade, que é uma marca do programa de memória social, do tempo e da importância que foi ter esse programa na Unirio para o campo da memória no Brasil. Então, foi muito bom, queria agradecer a fala de vocês. A gente teve alguns comentários e algumas perguntas, comentários elogiando a fala de vocês, a participação, a organização. E aí a gente está selecionando aqui, e a primeira pergunta é a da Regina, da professora Regina. E é para as duas, né? Acho que as duas podem responder, não é direcionado. A pergunta é: quais os futuros que vocês imaginam para o PPGMS? Quais os principais anseios e projetos? Pergunta difícil, né? Instigante, né? Você quer começar, Vera? Olha, posso começar, né? Vamos ver. Quais os futuros que vocês imaginam para o programa? E quais os principais anseios e projetos? Eu acho que o que faz com que algo permaneça é exatamente a gente estar pensando sempre nas modificações possíveis e no futuro, em andar para frente, apesar de toda a situação angustiante que vivemos, não é, no momento. Não vamos deixar de pensar no futuro do nosso programa. Estamos vivendo hoje, sim, uma crise de memória, e acho que essa discussão ela é fundamental para ser abrigada com esse corpo de professores e de alunos. Estamos vivendo uma crise de memória com as notícias falsas, com a desinformação. Nós que trabalhamos tanto na união de informação, memória e documentação e documento, não é? Sofremos mais ainda quando a gente vê que os esforços de uma sociedade da informação, de uma tecnologia que ia nos permitir fazer coisas impensáveis, e, de repente, vivermos uma situação em que a informação passa a ser desinformação, que a verdade, na verdade, não é verdade, é uma mentira. Como que a gente vai conseguir, em que o programa poderia fazer com que essas questões sejam mais estudadas, melhor destrinchadas por vários setores, não é, da sociedade. Acho que a nossa responsabilidade é imensa em tratar da memória no mundo contemporâneo que nós estamos vivendo. Não abrir mão das tecnologias, porque isso nós não vamos conseguir, não é? Segundo lá o final do filme do Desafios da Rede, né? Eu nunca sei a primeira palavra, mas... Dilemas. Dilema. Dos dilemas, o dilema das redes, que seria isso: não adianta, nós não vamos abrir mão, não é, das coisas boas que a tecnologia nos trouxe. A gente tem que tomar um cuidado com o lado perverso dessa tecnologia, não é, que continua privilegiando questões que são comerciais e não teóricas ou de ajuda à população a vencer esses momentos difíceis, né? Aliados a uma pandemia que nós não temos certeza de como isso vai se concluir. Eu achei interessante, porque a gente lê sempre tudo sobre a Covid-19, etc., etc., e uma coisa que me chamou a atenção é que diz que o que vai salvar, o que vai ajudar as vacinas é a memória da célula, porque a célula acumula
informações e tem uma memória que ela vai se fazer passar pelo Covid, mas por conta dessa memória celular. Então, além de várias áreas, nós temos um caminho enorme para nos unirmos com outras áreas, não é? das ciências biológicas, da saúde, quem sabe ajudar ainda nesse estudo memorial que perpassa essas áreas todas. Então, eu sou muito positiva, acho que o programa vai dar uma contribuição, já vem dando uma contribuição muito grande a essas questões. Evelyn. Eu acho, quer dizer, assim como a Vera começou a falar, eu acho que o primeiro grande projeto de futuro é subsistir, né? A gente tem obrigação de permanecer na luta, de permanecer se fortalecendo, de buscar todos os alicerces que a gente puder de memória para que a gente continue nessa estrada e que tenha condição de formar ainda mais pessoas ainda mais críticas e mais observadoras e mais participativas, né? Acho que eu poderia responder em duas dimensões. Eu acho que a gente tem um caminho que é fundamental e que eu acho que a gente precisa fazer, que é um caminho de internacionalização. E a gente precisa, mais do que nunca, hoje, a gente precisa botar para o mundo aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente está passando e que a gente, como estratégia de resistência e de luta, a gente precisa ir para o mundo. E isso tem uma repercussão direta no próprio programa. Então, esse talvez seja um desafio imediato. Mas eu acho que nosso maior desafio, a nossa maior meta hoje é permanecer atuante, não nos deixar sucumbir, participarmos e estarmos presentes em todos os fora possíveis, inimagináveis, que a gente consiga se mostrar e refletir sobre esse dificílimo momento que a gente está vivendo. Eu tive a grata surpresa até de dar uma olhada, a professora Maria Amália pediu para eu dar uma olhada numa proposta do programa para um projeto do CNPq, e que a gente precisa ainda utilizar de estratégias para que mostremos aos demais que a nossa área ela pode também contribuir, ela está inserida dentro dessas áreas que agora os ministérios admitem como áreas prioritárias, né? Então, é preciso que a gente mostre a eles, porque eles não sabem, eles não imaginam isso, mas a gente precisa mostrar que a nossa área é fundamental para dar um alicerce, inclusive para as demais. Então, eu queria até deixar de público que eu achei a proposta que está sendo enviada ao CNPq pelo programa muito interessante. Ela consegue abrir um diálogo que possivelmente vai permitir que outros olhares para o nosso programa possam também advir. Então, eu acho que, como desafio futuro, eu acho que o primeiro e mais imediato é a subsistência. A gente precisa estar presente e a gente precisa se fortalecer a cada dia. E eu acho que uma das formas da gente se fortalecer é a gente também, o que puder produzir em termos de artigo, em termos de texto, e mandar para o mundo, porque o mundo precisa saber mais por nós o que por aqui acontece e validar a nossa memória. Era isso. Aproveito a oportunidade para agradecer as professoras também pelas falas, que foram excelentes, e convido agora a participação de uma das nossas seguidoras, Feiju Dias, que cita um comentário bastante interessante, que acho que complementa essa reflexão, e que eu até pensei ouvindo a fala de vocês, que fala o seguinte: com tantos ataques às universidades brasileiras e à pesquisa, como vocês veem o futuro do programa? Como se posiciona o programa em relação a esses ataques tão diretos que vêm de um escalão governamental e que, de alguma maneira, também estimulam até que a sociedade civil, em alguma medida, gere esse sentimento de descrédito na ciência e até mesmo nas universidades como instituições? Eu queria saber um pouco como as senhoras veem isso.
posso até começar dizendo que até pelo fato de hoje estar numa posição de gestão, né, em que essas ameaças nos chegam tão diretamente, tão rapidamente, né, posso começar a dizer a você que o que a gente tem feito para resistir de forma firme e contundente tem sido feito. A gente tem tido um fortalecimento enorme no fórum, fora de pró-reitores, de universidades federais, das universidades aqui do Rio, e tanto assim, quer dizer, eu só acredito numa resistência organizada, né? Quer dizer, a gente vai ter que olhar para as nossas instituições, olhar para os nossos partidos políticos, olhar para as nossas representações e organizadamente resistir, que eu acho que a gente tem total condição. Até porque a gente pensa, a gente raciocina, a gente estuda, né? Então, eu acho que é importante isso. Então, o que a gente tem feito muito, acho que o papel da divulgação científica, e acho que mostrar de uma forma de fácil entendimento para a população daquilo que a gente faz, eu acho que é fundamental. É preciso que a gente, mais do que nunca, a gente já vem dizendo isso há algum tempo, mas mais do que nunca, é preciso que a população entenda que o que a gente faz é importante para ela e, para tanto, a gente também precisa dar um retorno positivo a ela. E aí, com isso, eu acho que iniciativas como essa, que hoje a gente está nessa conversa apresentando o programa, mas eu acho que se a gente continuar apresentando de forma bastante descontraída aquilo que a gente tem estudado, eu acho que isso pode ser de um grande avanço. Eu vou só citar um exemplo, porque eu vi, logo no começo, alguém fez um comentário, e foi uma ex-aluna nossa, que hoje é professora da Universidade Rural, que é a Fafat, que fez um importantíssimo trabalho na tese dela, que foi olhar como a mídia aponta ou incrimina as mulheres que são vítimas de violência. E como é que isso acontece? Ela acontece num trabalho de memória, de recuperar uma memória negativa dessas mulheres que, na verdade, são vítimas de violência, mas que a imprensa ajuda a culpabilizar. Então, eu acho que trabalhos, não só esse, evidentemente, milhares de outros, a gente tem trabalhos de centros culturais, da Maré, a gente tem trabalhos olhando para as novas tecnologias, enfim, a gente tem milhares, né, milhares de dimensões de estudo. Mas eu acho que por aí a gente tentar se mostrar mais, abrir a universidade, chamar mais gente para estar conosco, acho que e por isso meus parabéns no início, que eu acho que essa atividade pode abrir margem para uma série de ações que tragam a população mais perto da gente, para ela conhecer bem o que a gente faz. E saber dela o que ela gostaria que a gente fizesse, né? No âmbito da memória, eu acho que isso é importante também. Eu vou só complementar o que a Evelyn falou, dizendo que isso me parece ser um espírito, né, dos colegas cientistas, e que a gente já vem fazendo, não é, os pequenos vídeos mostrando à população não especialista o que foi aquela pesquisa que fizemos, como é que ela foi feita, quais são os avanços na área que ocorreram com a pesquisa. Enfim, eu que nunca tinha feito um filme sobre um vídeo ou algo, eu falando, eu fiquei encantada, porque me deu trabalho, eu tive que ver, rever, refazer várias vezes até que saísse razoável, né? Porque a gente não se formou nessa área cultural. Mas é uma ideia interessante de divulgação, e eu acho que as plataformas, elas nos ajudam muito, porque você pode reunir mais de 100 pessoas numa palestra, numa aula, né? E você atinge um público muito maior. Então, é extremamente relevante que a gente se aproxime mesmo da população nesse sentido. Eu queria também agradecer
aos meninos, aos meus alunos, não é? O João e a Amanda, não falei deles, que estão apoiando esse projeto nosso do PPGMS, né? De dar essa visibilidade. Eu acho que isso é a ideia de começar a dar visibilidade não só ao programa pelo programa, mas ao programa pelo que ele é, pelo que ele traz de inovador, e também com isso você abre esse acesso à universidade, a outros projetos semelhantes. Eu podia só complementar uma coisinha que eu esqueci quando eu estava falando nessa reunião, né, ou nessa união, né, de conjunta, né, dos fora. Eu queria falar que a gente, junto com os pró-reitores aqui, e junto com o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, a gente está abrindo um projeto que se chama Saber Comum, que é interinstitucional, para ministrar disciplinas que servem aos estudantes da pós também, como disciplinas eletivas, mas elas vão ser transmitidas pelo canal aberto da LERJ. Então, tem também esse viés de levar conhecimento feito na universidade para a população em geral. E essa foi uma ação das universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ, Rural, nós, UERJ, UF, então, e a gente pretende ainda agregar o ENF, a gente quer continuar essa proposta, essa é o início, mas a gente pretende continuar com isso. Eu acho que é uma forma de projeto futuro. Queria agradecer, então, a fala de vocês também para essa resposta, para essa pergunta que surgiu, né? A Evelyn falou, né, do Saber Comum, e a gente esqueceu, né, de também falar da rede do Instagram, que é onde a gente também está colocando as divulgações. Então, para quem quiser seguir lá, quem tiver Instagram, quiser seguir, ppgms_Unirio. Então, lá a gente está colocando os eventos, Saber Comum, Coninter e outras parcerias e eventos da Unirio também, além de divulgar lá a história da memória social, as linhas de pesquisa e todo o resto. Então, é um canal aí que a gente está abrindo nas mídias sociais. Tem mais pergunta, agora é a pergunta da Bruna, também para as duas, né? Para a gente pensar um pouco a atualidade da memória social hoje. Você vai ou eu vou, Vera? Eu estou pensando o que eu vou responder aqui, mas não cheguei a um acordo. Eu acho até que a gente já falou um pouco sobre isso. Eu acho que né? era isso que eu ia dizer. Eu acho que você já trouxe isso. Quer dizer, acho que o trabalho hoje da memória em relação às fake news, a essa realidade avassaladora de mentiras, de inverdades, né? Eu acho que o nosso trabalho é fundamental. Então, eu acho que a atualidade é total. Eu acho que você começou a falar isso. Vai lá, vai que é tua. Não, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar. Eu acho que já colocamos, né, enaltecemos o nosso programa desde a sua criação até a época contemporânea, que é o programa mais importante que tem para nos ajudar, né, nessa etapa, nessa situação que a gente vive, social, política, enfim, cultural, né? Entender que a memória, os estudos de memória, eles vão levar em consideração essas questões também. Né? Então, não sei como acrescentar nesse momento mais alguma coisa. Se você quiser, Evelyn, retomar a palavra. Acho que é isso. Acho que você levantou essa bola lá no começo, e eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente precisa ir com a memória social. Eu acho que a gente teria condição disso, que é, nessa atualidade, ter as grandes armas de defesa. Né? É isso. Temos mais uma pergunta aqui, participação do Jonathan Ribeiro. Ele fala: vários autores chamaram atenção para um boom de memória, Husserl, por exemplo. Na atualidade, é ainda possível pensar que estamos vivenciando esse boom da memória?
Bem, eu entendo que esse boom da memória, ele vem da segunda metade do século passado, né? E que se começa a pensar nesse problema causado pelas tecnologias, de que as coisas vão se desfazer, vão se tornar líquidas, nós vamos perder a nossa exomemória, como diria o Gutierrez, ou a nossa memória auxiliar, que seriam os arquivos, as bibliotecas, os museus, né? Esse foi, eu acho que o chamado boom da memória, com Royce e outros, é essa angústia de você achar que vai perder as suas memórias auxiliares, né? Mas, com o passar do tempo, e a gente já está na segunda década, né, do século XXI, a gente vê que não é bem assim, né? Por um lado, nós desejamos guardar coisas demais, e aí a gente entra lá pela linha do meio ambiente, da ecologia, e tenta harmonizar isso com armazenando menos, ou selecionando melhor aquilo que é importante guardar e aquilo que não é importante guardar, como eu falo, não é, as informações fluidas, né? O obrigada do WhatsApp é uma informação fluida, não precisa ser guardada, pode ser diluída, reutilizada em outras situações, mas uma notícia importante, algo que vai mexer com a vida pessoal ou com a vida de uma comunidade, ela precisa ser protegida. Então, eu acho que a gente entra no século XXI ainda no rastro do boom da memória, mas é uma outra perspectiva que a gente vem analisando em relação aos estudos e aos projetos de memória social. Quer dizer, não vejo aquela aflição de tudo guardar por guardar, mas vejo um caminho diferente, mais voltado para as questões mesmo de fazer menos, poluir menos, roubar menos, e por aí vai. Então, eu acho que pode ser considerado ainda dentro do boom memorial, mas acho que o caminho ou a direção das pesquisas vai mais por essa área, talvez, ambiental. Eu acho que o boom, né, da memória, como o Royce havia apontado, ele tem uma relação com o próprio boom informacional, quer dizer, há também uma quantidade de informação que fica quase que inadministrável. Acho que nesse sentido, no momento em que se está, e eu acho que a Vera tem razão nessa administração ecológica, né, dessa informação, dessa memória, o que a gente precisa pensar hoje, acho que mais até do que de memória, na verdade, a gente tem algo que precisa ser restabelecido, que são os pactos culturais em que as memórias efetivamente significativas, importantes para os grupos, se mantêm e se transformam e continuam dentro daquele grupo, né? Não é à toa que a gente viu um crescimento mundial, que não é só aqui, que provoca destruição de monumentos, que procuram uma nova narrativa de determinados fatos. Então, eu acho que hoje, mais do que da memória, quer dizer, essa crise se dá por uma busca de outra narrativa da que vinha acontecendo até então. E essa busca, ela se calca, infelizmente, com dados, não é só você buscar outros elementos
de simbólicos, mas é calcar a sua criação dessa sua nova narrativa em elementos que não têm correspondência com dados da realidade, históricos, né? Então, isso eu acho grave, e não é à toa o ataque que a gente sente a todas as áreas culturais, que são aquelas em que esse universo simbólico se reproduz de forma mais efetiva. Então, acho que hoje, mais do que um boom de memória, eu acho que talvez a gente devesse se preocupar com o resgate não é a melhor palavra, absolutamente, mas é um cultivo, né, dos hábitos e das instituições culturais, porque elas é que vão nos dar o respaldo de toda essa trajetória que nos fortalece e que nos faz perceber quem somos, né, nossa identidade. Então, eu acho que é por aí. Obrigada pela resposta, professores. Temos vários comentários e perguntas que, inclusive, agradecer as pessoas que estão falando aqui. É legal ter um pouco essa interação, já que é tão esquisito, né? A gente conversar assim numa tela, a gente não vê as pessoas. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Mas vai passar e a gente vai voltar a se encontrar. Isso. Não vejo a hora. O William está perguntando: ainda enfrentamos um preconceito muito grande em relação à formação interdisciplinar no programa de pós-graduação. Como as professoras veem o papel de um programa sólido e importante como o PPGMS frente a essa questão? Eu acho, posso começar respondendo, porque a gente vivencia isso todo dia, né? Eu acho, é uma coisa muito interessante, mas, de modo geral, as pessoas veem a interdisciplinaridade assim como um processo que vai necessariamente resultar numa coisa nova e numa junção de uma nova área do conhecimento. O primeiro exemplo que eles dão é como a biofísica. Então, e nós que temos a experiência da interdisciplinaridade, assim como a ecologia também é um outro, a biodiversidade, são outros fenômenos, né, socioculturais e biosocioculturais que necessitam e que demandam um olhar plural. Né? Se você for olhar, a mobilidade urbana também é um objeto plural. Não basta que você coloque um carro numa via, é preciso que você saiba todas as intercorrências de que aquele carro pode provocar e do que ele é fruto. Então, existe uma dificuldade enorme das pessoas se reconhecerem e, portanto, a avaliação é um reflexo disso. A gente não consegue, por não entender, não consegue reconhecer como vai. Mas é um terreno muito difícil. Eu me lembro sempre, é uma coisa ilustrativa, e aí é um pouco da história do programa. Nós estávamos numa reunião de colegiado, em que a gente entrou numa discussão muito séria entre um grupo de historiadores que a gente tinha no programa e um grupo de linguistas, em que nós falávamos que trabalhávamos sobre um corpus e os historiadores falavam nas fontes, e até isso demorou, não sei se a Vera estava presente nessa reunião, isso demorou horas essa discussão, até que a gente chegou assim, estamos denominando com termos distintos objetos absolutamente semelhantes. Quer dizer, aquilo com que o linguista trabalha e que ele denomina como corpus é aquilo que o historiador denomina como fonte, e que ele vai estar trabalhando em cima e olhando, né, metodologicamente, empiricamente, em cima de dados que advêm de realidades diversas, né? Então, o que eu digo é que às vezes estamos dando nomes, e por nomes eu estou falando conceituando, né? A gente dá nomes distintos para fenômenos absolutamente semelhantes e que a gente precisa dialogar e trocar. Às vezes, determinado conceito, ele mais específico de uma área, ele leva em consideração uma dimensão prioritariamente a outras, mas a gente precisa interdisciplinarmente saber onde é que está o caminho do meio. Né? Então, é muito rico, dá muito trabalho, mas é muito rico, muito interessante. Eu queria complementar só dizendo que sobre um outro aspecto, sobre o olhar de um outro aspecto dessa dificuldade
do entendimento de áreas disciplinares, primeiro, pode ocorrer que são áreas que refletem sobre questões, mas não existe um local específico onde elas se alojam, assim, como dando um exemplo corriqueiro de mercado de trabalho. Não existe o cargo de especialista em memória social, mestre em memória. Não existia, né? Agora já aparece nos concursos. Outro dia uma aluna me mandou um concurso em que está especificado a área de memória social como formação. Então, e nesse aspecto, a gente está começando a melhorar o Instituto Brasileiro de Museus. Me lembro que, em uma ocasião, contratou coordenadores de pontos de memória e coordenadores de memória social, e consultores de memória social. Então, é lento, mas a gente já vê a sociedade se movimentar para esse tipo de função, vamos dizer assim, nas instituições culturais. E a outra coisa é que é a questão da metodologia, que apavora todos os alunos, né? Mas, professora, que metodologia que eu vou usar para fazer isso, que é intertrans e multidisciplinar ao mesmo tempo, né? Eu disse, vocês vão ter que criar uma metodologia, não é? Vão ter que se basear naquilo que é mais próximo, mas vão ter que flexibilizar, porque senão a gente entra numa área tradicional do ensino e não vai perder a oportunidade de olhar, né, um objeto por vários ângulos ou combinar essas estratégias metodológicas para descrever e analisar um problema, né? Um problema, um objeto. E aí tem que colocar a imaginação para funcionar, né? Com cuidado de não ferir as áreas, mas de aproximá-las, né? Eu acho que a transversalidade significa mais essa questão da criação, eu acho, da criação de novos modelos ou novas formas de olhar, descrever e comparar objetos. Obrigado, professoras. Vamos nos encaminhando para a reta final do nosso debate e agora com uma questão bem interessante trazida pela Larissa Machado, que fala sobre a ideia da efemeridade. Quais são os desafios e estratégias de análise da informação diante da efemeridade das sociedades contemporâneas? Desafios e estratégias de análise da informação. Aí a gente já está no campo da análise da informação diante da efemeridade das sociedades contemporâneas. O que eu posso responder é que nós estamos preocupados com isso também. A gente, quando estuda a informação e a análise da informação, a gente vai lá verificar também se aquela informação é estável, se aquela informação é efêmera, não é? Eu não sei aonde, não me lembro agora, acho que foi um artigo que me caiu nas mãos, talvez, daquele site acadêmico, né, do educacional, onde a gente publica o que quiser, e eu achei o artigo interessante, porque ele vai discutir o efêmero a partir dos espetáculos teatrais, que, de fato, são performances efêmeras. No teatro, por mais que você leia, que o texto seja o mesmo, que você repita no dia seguinte, nunca vai ser igual uma apresentação da outra. É uma atividade efêmera. Se a gente documentar, se filmar, se gravar, não é? A gente vai ter uma reprodução
daquele ato efêmero, mas que, de forma alguma, substitui a qualidade do efêmero, nesse caso, que seria o diálogo do ator com o seu público, e que isso faz com que seja impossível repetir exatamente igual aquela cena efêmera. Então, não sei se o meu exemplo vai responder a pergunta da Larissa, mas eu acho que a gente pode descrever ou analisar o processo, não é? A gente valoriza hoje muito mais o processo do que o produto. Às vezes, você descrever o processo de desenvolvimento de algum objeto seja mais importante do que descrever o produto. Então, nesse caso, o efêmero ganha do estável. Acho que a Vera já respondeu. Eu acho que foi uma pergunta bastante instigante e é um desafio no qual a gente está hoje, né? Com novas tecnologias, com novos momentos. Acho que o momento atual acelerou um processo, né, de sociedade contemporânea, que eu acho que ele vinha vindo, mas chegou nesse momento abruptamente e de forma tão avassaladora, e que faz com que a gente comece a lidar com novas situações a partir de novos procedimentos informacionais. Quer dizer, é um aprendizado sempre. As novas sociedades nos instigam a pensar em novos procedimentos analíticos, né? Então, acho que é por aí. Obrigada, professoras. Agora a gente vai para a nossa última pergunta. Tiveram outras que a gente está tentando selecionar. Vocês já responderam muitas. A última, eu acho que ela é bem difícil, inclusive. É do Flávio. Parece existir uma... Eu vou deixar para ele. Uma apropriação pouco precisa sobre o que é memória social. O que poderiam dizer para ajudar na diferenciação de que essa memória social não é os registros em si, mas um campo de estudo? Pergunta fundamental. Flávio, você podia pegar os arquivos aí e responder isso. Olha só, eu posso responder. É o Flávio, né? Bota a pergunta aí de novo para mim, por favor. Pois é, Flávio, olha só, a gente tem um livro chamado O que é Memória Social, não é? Nesse livro, O que é Memória Social, a gente vai dizer que mais importante do que se perguntar o que é memória social é perguntar o que faz, o que ela modifica, como ela atua. Então, eu acho que, nesse sentido, a resposta o que é, depois nós fomos até proibidos de relançar o livro, porque uma editora reivindicou para si o nome O que é uma coletânea de primeiros passos, né? O que é memória social, o que é biologia, o que é biblioteconomia, enfim, uma coletânea. Então, eu usaria essa apresentação do nosso livro, que é Memória Social. Eu acho que essa fala é da professora Jo Gondar, que a gente faz uma introdução no livro, mas é uma fala dela, e que diz, não dá para responder o que é a memória social, a gente pode investigar o que ela produz, né? O que ela modifica no seu entorno, o que ela representa na cultura, na sociedade, e aí é uma aula de um seminário de dia inteiro para a gente falar sobre memória social. Sem dúvida. Mas foi uma pergunta boa para um fecho, né? Para um encerramento de discussão.
Obrigado, professoras. Em nome do Grupo de Trabalho de Mídias Sociais, a gente gostaria de agradecer muito a presença das senhoras, de todos que estão acompanhando a gente agora pelo Facebook e daqueles que estão nos assistindo posteriormente. E gostaríamos de abrir o espaço para as senhoras gostariam de expressar alguma consideração final, algo nesse sentido. Por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria de parabenizar a Maria Amália, agradecer a ela essa oportunidade. Ela é uma vencedora, não é? Coordenar um programa de pós-graduação não é fácil. Eu já coordenei durante um período também o Memória Social. Eu fugia para o interior para poder escrever o relatório que se chamava Coleta CAPES, né? Agora é Sucupira. Então, eu entendo a dedicação da Maria Amália, sempre atendendo a gente em qualquer momento, e a Glenda, que inventou essas coisas maravilhosas todas, né? Tecnológicas e de divulgação, e a gente está, apesar de eu ter saído das redes, mas eu entendo a importância das redes, e nós estarmos no Facebook, no Instagram, né? Então, queria agradecer, e aos colegas, outros alunos que trabalham com vocês, a professora Regina Abreu, e um beijo grande para a Leila, que está adoentada, e a gente espera que ela volte logo para o programa, tá? É isso. E eu queria novamente agradecer o convite, parabenizar muito pela iniciativa e dizer que memória social é isso aqui também, né? É a gente olhar, reverenciar, respeitar a nossa história e procurar entender a realidade em que a gente está, nos universos simbólicos que nos movem e que nos impulsionam ou que nos reprimem traumaticamente, mas que a gente precisa buscar essa compreensão da memória em todas as suas dimensões, como a própria professora Vera citou no nosso livro, desse texto da professora João Vandar, que ela fala nas dimensões da memória, e eu acho que isso é importantíssimo, a gente estar presente no nosso dia a dia, tentando entender e tentando construir esse universo simbólico que nos move e que, em última instância, nos dá identidade, nos permite sobreviver. Eu queria finalizar agradecendo a oportunidade, estou muito feliz de ter participado junto com a Vera, a gente sempre aprendo muito com ela, sempre tem uma reflexão crítica e atual sobre questões contemporâneas, então isso é sempre muito rico. Então, gostei muitíssimo, parabéns, estamos de parabéns. Muito obrigada, professores, novamente, pelos agradecimentos finais aqui nossos, a vocês que terem aceitado esse convite da nossa primeira live aqui. A gente pretende fazer uma live agora até dezembro, janeiro, e vai acompanhando, que a gente vai divulgando também por esses espaços das redes sociais, para que a gente tenha nesse momento, essa divulgação, né, nesse momento ainda de pandemia. Queria agradecer, então, a coordenadora também, Maria Amália, por pegar esse programa agora, né, e, enfim, estar com essa iniciativa. A Glenda e a Marina, em especial, porque elas estão dando esse suporte técnico aqui para a gente, fazendo os comentários, enfim, nos ajudando com essa tecnologia. E acho que a gente fica por aqui, né? Agradeço muito quem assistiu, ficou até agora, quem ficou no início, enfim, quem participou dos comentários. Então, muito obrigada por essa sexta-feira à noite. Agradeço muito a todas e todos. E acho que é isso. João, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a Marina resumiu perfeitamente. É isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, obrigada.